No século XIX, dar carinho demais a um bebê era visto como uma fraqueza terrível, né? Algo que o pessoal apelidava pejorativamente de amor de macaco. É um termo bem pesado. Demais. Acreditava-se, assim, com todas as letras, que deixar uma criança chorar no frio era essencial para não criar um pequeno monstro. O que hoje é só como uma loucura. Nossa, totalmente. Hoje a gente escuta isso e dá aquele calafrio, sabe? Mas a ciência e a psicologia moderna mostram que a gente ainda aplica versões muito bem disfarçadas dessa mesma crueldade. E a gente chama tudo isso de quê? De disciplina. Exatamente. Uma roupagem nova para um problema muito antigo. Pois é. Então, boas-vindas a mais um mergulho profundo aqui no canal Psi em Áudio. A nossa missão hoje é dissecar uma obra que tem sacudido muito as bases da parentalidade e, principalmente, da nossa compreensão clínica sobre o desenvolvimento infantil. Uma obra fundamental, com certeza. Sim, o livro A Raiva Não Educa, A Calma Educa, da Maya Eigenmann. A gente vai pegar toda essa densidade teórica do livro e transformar em algo bem palpável para a nossa comunidade de estudantes de psicologia. Seja para quem está na graduação, na pós-graduação, ou devorando aqueles editais intermináveis de concursos, né? Isso aí. Mas olha, antes da gente entrar de cabeça no assunto, eu tenho um aviso importantíssimo. Agora o canal Psi em Áudio tem um clube exclusivo, o Clube Psi. Ah, sensacional. Muito bom, né? Lá, nós disponibilizamos cursos de aprofundamento gigantescos na área, bem focados na prática clínica e na teoria acadêmica mesmo. E esses vídeos exclusivos são apenas para os membros. Um material riquíssimo. Sim, e é super fácil. É só clicar no botão Seja Membro e se tornar membro do canal para ter acesso. E, por um preço muito baixo, mas com altíssimo valor de conteúdos. Fica a dica para quem quer dar aquele salto na carreira. Fica uma excelente oportunidade para complementar a base teórica que a gente debate aqui no áudio. Com certeza. Bom, vamos ao livro. Para contextualizar quem nos ouve, esse livro não é, de forma alguma, um manual prático de como consertar o comportamento da criança. Não, longe disso. Ele funciona muito mais como um espelho para os adultos. E entrando diretamente na obra, o que muda a perspectiva de quem lê do ponto de vista psicológico é entender exatamente isso. O resultado prático de uma educação dita respeitosa não se propõe a moldar a criança a curto prazo. O alvo real, o foco clínico mesmo, é a profunda transformação emocional do adulto que está guiando essa criança. É uma virada de chave, né? Total. E para entendermos a resistência gigantesca que a sociedade tem a isso, a gente precisa voltar àquela sua fala de abertura. A gente precisa olhar para as crenças históricas que construíram o que a gente entende por educar. Então vamos destrinchar isso, porque para mim é quase como investigar a cena de um crime, sabe? Para a gente conseguir entender os nossos próprios traumas hoje nos consultórios. É uma analogia muito boa. De onde vem essa necessidade tão arraigada de dominar a vontade da criança? Bom, a autora alemã Katharina Huschke documentou isso magistralmente, tá? No trabalho dela sobre a Schwarze-Pädagogik, que a gente traduz como pedagogia nebulosa. Pedagogia nebulosa. Isso. Essa linha de pensamento ditou basicamente todas as regras de criação na Europa durante os séculos XIX e XX. Nossa, muito tempo. Muito tempo. E a premissa básica da época era aterradora, mas amplamente aceita pela ciência daquele momento. Acreditava-se que a criança nascia inerentemente má. Má, maldosa por natureza. Exato. Má, indomada, suscetível a influências negativas, e que o espírito dessa criança precisava ser literalmente quebrado para ela se adequar à sociedade. Nossa. Ou seja, a infância era vista quase como uma doença que precisava ser curada a todo custo. Exatamente. O objetivo central de educar era alcançar a submissão absoluta. Choro, manha ou até uma sensibilidade maior eram diagnosticados como manipulação maligna. Caramba. Lembra do termo Affenliebe? É. O tal amor de macaco que você citou na abertura? Lembro, claro. Então, isso refletiu o repúdio da sociedade pela conexão afetiva e instintiva,
Eles viam o amor incondicional, o colo, o abraço, como algo muito primitivo, animalesco. A criança precisava ser endurecida através do rigor. E o maior ponto cego da nossa sociedade atual é não perceber o Quantos resquícios disso a gente ainda tem? Exato. Quantos resquícios dessa pedagogia nebulosa sobrevivem no nosso senso comum hoje, travestidos de técnicas inofensivas de limites? Deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui, só pensando em como as pessoas normalmente reagem a isso. Claro, manda. Muita gente que acompanha o canal pode pensar, certo, deixar a criança no frio é um absurdo óbvio. Mas a criança precisa de obediência, senão a casa vira um caos, né? É o argumento mais comum que a gente escuta na clínica. Pois é, e o livro traz uma analogia fantástica no trânsito para separar essa obediência cega do verdadeiro respeito. A da placa de velocidade. Isso. Imaginemos a seguinte cena. A gente está dirigindo numa via e vemos uma placa de limite de velocidade marcando 60 km por hora. Basicamente, há duas razões principais para a gente reduzir a velocidade ali. Certo. A primeira razão é o puro pânico de levar uma multa no bolso. O radar tá ali, você freia. Isso é obediência baseada no medo da punição, certo? Sim, o clássico condicionamento. Exato. A segunda razão é a pessoa entender internamente que passar daquela velocidade numa via urbana coloca a própria vida e a de pedestres em risco fatal. Isso é respeito movido por consciência e responsabilidade. Aí eu pergunto, que tipo de cidadãos a gente quer formar? Essa analogia ilustra perfeitamente o abismo clínico entre os dois conceitos, viu? A obediência tradicional exige apenas a submissão comportamental. Fica na superfície, né? Totalmente na superfície. O foco é 100% externo. Ela anula o questionamento, silencia o senso crítico e desliga as necessidades internas da criança em favor do quê? Da conveniência imediata do adulto. Ah, para não passar vergonha no shopping, por exemplo. Isso. Já o respeito mútuo, por outro lado, é um processo de internalização de valores que é construído na base da confiança a longo prazo. Entendi. Evolutivamente falando, nós somos mamíferos programados para conexão. Um bebê humano nasce com a necessidade biológica primária de buscar apego. Porque diferente de outros mamíferos, o bebê humano não sobrevive sozinho, né? Ele precisa do adulto para absolutamente tudo. Exato. É uma questão de sobrevivência literal. Quando o ambiente usa o medo, a ameaça ou até a punição física para forçar a obediência, ele corrompe esse instinto de conexão. Quebra o vínculo. Quebra o vínculo e estabelece uma dinâmica de puro poder, onde o maior e mais forte subjuga o menor. Olha, aqui a coisa fica muito interessante, especialmente para quem foca na prática clínica. Se a gente entende que a criança não está sendo uma pequena manipuladora maquiavélica quando desafia essa ordem, o que diabos está acontecendo no cérebro dela durante uma crise? No famoso mau comportamento, né? Isso, aquele momento da birra colossal. É aí que a neurociência tira o véu do moralismo. Tem um neurocientista, o Paul MacLean, que nos deu uma base excelente com a teoria do cérebro trino. Ah, adoro essa teoria. Ela é muito didática. Ele divide o cérebro em 3 instâncias de amadurecimento evolutivo. Primeiro, mais no fundo, temos o cérebro reptiliano, que é a nossa base neurológica mais antiga. Responsável pelas coisas automáticas, né? Perfeito. Funções autônomas de sobrevivência, como respiração, batimentos cardíacos e instintos básicos. Aquele que a gente não precisa pensar para usar. Ainda bem. Sim. Logo acima dele, integrado a essa base, desenvolve-se o sistema límbico, que é a grande sede das emoções e do processamento da memória afetiva. E esse sistema límbico amadurece bem rápido, não é? Muito rápido e de forma muito intensa através das interações sociais logo nos primeiros anos de vida. E por fim, revestindo tudo isso, como a camada mais externa, temos a evolução mais recente, que é o neocórtex. Onde fica localizado o famoso córtex pré-frontal. Ele mesmo. Essa é a informação crucial, pessoal, para quem está fazendo resumos e fichamentos agora. Anotem isso. Sem dúvida. O córtex pré-frontal é a região responsável pelas funções executivas do ser humano.
Planejamento lógico, análise racional, empatia cognitiva e o mais importante para o nosso debate de hoje... A capacidade de regulação emocional. Exatamente. A capacidade estrutural de se acalmar. E a grande questão fisiológica que muda toda a perspectiva é a seguinte: essa região só começa a fazer sinapses mais complexas por volta dos 3 ou 4 anos de idade. Começa. E o processo completo de melinização e maturação neurológica só termina quando? Quando? Por volta dos 25 anos de idade. 25 anos, nossa. Ou seja, exigir de uma criança de 3 aninhos que ela simplesmente se acalme sozinha, tenha controle de impulso só porque o adulto mandou, é cobrar um hardware que o corpo dela ainda nem terminou de construir. É pedir para o computador rodar um programa sem ter memória RAM instalada. Bela comparação. O livro, aliás, usa 2 metáforas geniais para materializar essa questão biológica pra gente. Quais? A primeira é a metáfora do analgésico. Imagina que alguém quebra a perna de forma exposta na sua frente. Ai, doeu só de pensar. Pois é, a dor é excruciante, o desespero da pessoa é total. Aplicar um castigo punitivo numa criança que está desregulada é como dar um analgésico fortíssimo para mascarar essa dor da perna quebrada. Faz sentido. O choro da criança para, o ambiente da casa fica silencioso, o adulto respira aliviado. Mas o osso continua fraturado lá dentro. A raiz do problema continua lá. Só silenciou o sintoma. Exato. E a segunda metáfora é a da boneca matrioska. Sabe aquelas bonequinhas russas que cabem uma dentro da outra? Sei, clássicas. O comportamento que irrita o adulto, tipo a porta batida, o grito ensurdecedor, o choro rasgado, é a boneca maior. A casca grossa de fora. O que a psicologia pede é para a gente olhar para a bonequinha minúscula e vulnerável lá no centro, que é a real necessidade emocional que não foi atendida. Sensacional essa visualização. E o papel do cuidador é justamente enxergar essa necessidade central. Porque quando a gente foca só em quebrar a boneca grande, a gente ignora a desregulação do sistema nervoso que causou a crise em primeiro lugar. Mas olha... Vamos trazer isso para o cenário prático mais temido, tá? Vamos lá. A teoria é linda. No livro funciona que é uma beleza. Mas e quando a criança de 3 anos se atira no chão do supermercado esperneando porque quer um pacote de biscoito recheado? A cena de terror de muitos pais. Total. Quem olha de fora, no corredor no mercado, vai dizer o quê? Nossa, é pura manipulação, falta de palmada. O que a neurobiologia explica sobre esse segundo exato no cérebro da criança? O que ocorre ali, neurologicamente falando, é um processo chamado sequestro da amígdala. Sequestro da amígdala. Isso. A amígdala cerebral, que fica lá no sistema límbico que a gente comentou, ela age como o nosso alarme central de incêndio. Uhum. Diante de uma frustração intensa, e aqui a gente precisa lembrar que uma criança pequena não tem bagagem de vida para relativizar que um biscoito não é vital para a sobrevivência dela. Para ela, o biscoito é a coisa mais importante do universo naquele segundo. Exato. Então a amígdala soa o alarme de perigo extremo. Ela dispara a resposta primitiva de luta ou fuga. O corpinho da criança é inundado por uma cascata de hormônios, principalmente o cortisol e a adrenalina. E aí o lado racional do cérebro desliga completamente. O neocórtex fica inacessível, apagão total. Nesse estado de inundação química, aplicar punições tradicionais, tipo ameaçar, gritar de volta ou usar a famosa cadeirinha do pensamento. Nossa, cadeirinha. Isso é jogar gasolina no incêndio neurológico. Essas atitudes ativam ainda mais o sistema nervoso simpático, que é o responsável pela via de alerta. O coração da criança acelera ainda mais. Ela fica em pânico, né? Em pânico total. O que a criança precisa desesperadamente nesse momento é ativar o sistema nervoso parasimpático, que é o nosso freio neurológico que induz a calma. Mas como ela faz isso se o córtex pré-frontal está imaturo? Ela não faz. Como o córtex dela é imaturo para acionar esse freio sozinha, ela depende de um mecanismo externo chamado corregulação. Ah, corregulação. Isso, ela precisa da presença física de um cérebro maduro e calmo. Através dos neurônios espelho, o sistema nervoso em pânico da criança vai ler o estado de segurança do adulto e copiar essa regulação. Entendi. A cadeirinha do pensamento faz exatamente o oposto disso. Ela condena a criança ao isolamento máximo no pico do estresse tóxico dela. Esperando que ela processe sozinha uma emoção gigante para a qual ela não tem nem ferramenta neural ainda. É bizarro quando a gente pensa por esse lado anatômico. É pedir o impossível.
É fascinante perceber como, historicamente, a gente tenta resolver uma biologia imatura com um moralismo barato e punição comportamental. Olha, antes da gente entrar num dos conceitos mais densos dessa nossa análise de hoje, que é a questão da violência invisível, eu quero fazer uma pausa rápida aqui. Claro. Se esse mergulho teórico está ajudando a clarear os conceitos para as provas da faculdade, para os concursos, ou trazendo aqueles insights para a prática profissional de quem nos ouve, deixa uma curtida aqui no canal e eu peço um favor que fortalece muito a nossa comunidade. Compartilhar o link, né? Isso. Compartilha esse link naqueles grupos de WhatsApp de psicologia que a gente sabe que você tem. Manda no grupo de estudos da faculdade, na roda de supervisão clínica. Isso ajuda demais a disseminar embasamento científico para mais pessoas nessa jornada acadêmica. E a ciência precisa ser espalhada. Com certeza. E para quem quiser ir direto na fonte das teorias que a gente está debatendo aqui, temos sugestões maravilhosas de bibliografia na descrição do vídeo, tá? E claro, sem esquecer do nosso convite contínuo, entre no Clube Psi clicando no botão de membro aqui embaixo. O aprofundamento das aulas lá vai transformar a sua forma de estudar. Constância no aprofundamento acadêmico é realmente o que diferencia o profissional de excelência. Não tem atalho. E, bom, retomando a linha causal da nossa análise. Vamos lá. Se a neurociência já evidenciou fisicamente que a criança possui uma imaturidade neurológica inquestionável. Inquestionável. É fato anatômico. Fato. O que explica, então, a fúria e a impaciência crônica da sociedade diante dos comportamentos infantis. Por que o choro irrita tanto a gente, né? Exatamente. Essa discrepância toda nasce de um preconceito estrutural muito profundo que a gente chama de adultismo. Adultismo. É um conceito que parece novo no vocabulário comum, mas que define umas dinâmicas abusivas que a gente encontra na clínica todos os dias, sem falhar. Sem tirar nem pôr, o adultismo opera como qualquer outra opressão estrutural que a gente estuda. Ele ocorre quando o indivíduo utiliza sua vantagem inata, ou seja, seu tamanho físico superior, sua independência financeira e seu status hierárquico na família, para coagir e dominar a criança. Entendi. O saudável seria usar essa assimetria de poder, especialmente a nossa maturidade cerebral, para guiar e proteger o menor. Ser o porto seguro. Isso. No entanto, as agressões físicas, as humilhações verbais ou até a retenção de afeto como forma de castigo, sabe o famoso engole o choro ou não te amo? O terror psicológico clássico. Isso tudo é manifestação crua desse poder. E a literatura médica mapeia as consequências crônicas disso de uma forma muito clara hoje. E o livro aborda isso, né? Muito. A obra cita um dos maiores divisores de águas da saúde pública mundial, que é o estudo ACES. Essas na infância. Exato. Liderado pelo Dr. Vincent Felitti lá no final dos anos 90. Para quem estuda psicologia, esse estudo demonstrou empiricamente, no papel, o custo biológico real do trauma. De uma forma devastadora, para ser sincero. O estudo ACES não apenas mensurou que o trauma prejudica a mente de forma abstrata. Ele provou que o estresse tóxico crônico na infância altera fisicamente a arquitetura cerebral em desenvolvimento. Muda a estrutura do cérebro. Muda. Predispondo esse indivíduo a doenças que vão desde a depressão severa, ansiedade generalizada, até problemas cardíacos e autoimunes na vida adulta. Nossa, é muito impacto para o corpo carregar. E o que frequentemente choca os profissionais em formação quando leem o estudo é descobrir que as ACEs não englobam apenas aqueles cenários de abuso extremo, sabe? Violência física grave. Sim. O que mais tem impacto é o dia a dia. A negligência emocional crônica se configura clinicamente como uma violência invisível, né? Perfeito. Punir sentimentos, constranger a criança por ela sentir raiva ou ignorar sistematicamente o choro dela no berço. Tudo isso mantém o eixo de regulação do estresse lá no alto, disparando continuamente. Um estado de alerta constante. Esse banho de cortisol persistente degrada as redes sinápticas. É biológico. E aqui a gente consegue conectar muito bem com as ideias vitais de autores brilhantes como o Gabor Mate e a Alice Miller. Eles trazem para o debate aquele conflito primário da psique, entre autenticidade e apego, que eu acho que explica muito do adoecimento psíquico que a gente vê hoje em adultos. Com certeza. É a base de muita neurose. Pois é. Para nós, como mamíferos, o apego aos cuidadores é a garantia literal de sobrevivência.
Um bebê humano rejeitado na natureza não sobrevive. Ponto. Logo, o cérebro tem um apego como a meta principal número 1 da existência. Prioridade máxima do sistema. Isso. Paralelamente a isso, nós também possuímos o impulso da autenticidade, que é a nossa bússola interna, né? Aquilo que nos faz indivíduos. Exato. Chorar ou sentir dor, ter raiva diante de injustiças, expressar o próprio eu. O colapso mental acontece quando a criança percebe que, ao expressar essa autenticidade genuína, tipo uma emoção que os pais consideram feia ou inaceitável, Uma crise de choro porque perdeu o brinquedo? isso, o adulto responde retirando o afeto, aplicando aquele gelo emocional horrível ou punindo com violência física. É aí que o cérebro da criança entra num curto-circuito. Ele é lançado num dilema insolúvel, tipo, ou ela é quem realmente é e perde o provedor da sua sobrevivência, O que significa morte para o inconsciente dela. morte. Ou ela sacrifica quem ela é para garantir esse cuidado. E, invariavelmente, para não perecer, o instinto biológico sempre vai forçar o abandono da autenticidade em favor da manutenção do apego. Nossa. Ou seja, a criança comete uma espécie de autoanulação inconsciente, né? Para evitar o terror absoluto do abandono emocional, ela constrói um falso eu, Um mecanismo de defesa perfeito. uma máscara que é sempre passiva, sempre sorridente, quietinha e submissa. Ela aprende de uma forma muito dolorosa rejeitar as próprias emoções para continuar ganhando a migalha de amor dos pais. É muito triste. E o resultado clínico disso, que aparece nos nossos consultórios de psicologia 30 décadas depois, é um custo psíquico altíssimo. São adultos com ansiedade crônica generalizada, incapacidade total de impor limites em relações abusivas conjugais ou no trabalho. Ou o desenvolvimento daqueles sintomas somáticos graves causados pela supressão contínua, né? O corpo grita o que a boca calou. Exatamente. Agora eu imagino o choque que quem escuta isso pela primeira vez pode sentir. Surge um temor social muito natural, do tipo, mas se eu não punir o grito, se eu for validar tudo que ela sente o tempo todo, essa criança não vai virar um pequeno tirano que comanda a casa inteira? Esse temor é super comum e ele reflete a grande confusão da nossa sociedade entre o que é educação respeitosa e o que é permissividade. Ah, são coisas opostas. Completamente opostas. A permissividade é negligência pura. É a ausência do adulto no papel de guia, deixando essa criança à deriva no mar de impulsos que ela não sabe controlar. Fica sem contorno, né? Sem contorno. O limiar que a gente orienta na clínica, baseado na autora, é a separação absoluta entre o comportamento e a emoção. Explica isso melhor pra gente. Nós estabelecemos fronteiras inegociáveis para o comportamento inseguro. Isso é limite. Mas oferecemos espaço irrestrito para o sentimento decorrente desse limite. Dá um exemplo prático. O exemplo do picolé. Se a criança quer tomar um picolé 30 minutos antes de almoçar, o limite saudável é um não. A restrição alimentar está dada de forma firme pelo adulto, que é quem sabe o que é melhor para a saúde dela. Até aí, ok. O que acontece na sequência é que a criança, que é imatura e não lida bem com frustração, vai chorar compulsivamente por causa do picolé negado. A crise se instaura. O erro do autoritarismo é exigir que ela goste do limite que você impôs. É dizer, para de chorar agora ou engole o choro que eu te dou motivo para chorar. Anulando a autenticidade de novo. Isso. O acolhimento, por outro lado, propõe que o adulto banque um não. Ele não cede ao picolé de jeito nenhum, mas funciona como uma âncora emocional para aquele luto momentâneo que a criança está vivendo. Entendi. O adulto se abaixa e diz, olha, eu entendo que você tá furioso, o picolé parecia ótimo mesmo, mas não podemos comer agora porque vai atrapalhar o almoço. Exato. É tolerar a emoção, né? Permitir que o choro exista no corpo da criança sem a ameaça de agressão por parte do cuidador. E para sustentar isso no dia a dia, o profissional precisa orientar os pais a incorporar o que a gente chama de olhar de detetive emocional. É fundamental. A Maia traz no livro uma história muito, mas muito representativa sobre a ponta da banana. Ah, o caso da banana é clássico. Sim. O cuidador, rotineiramente, todo dia, tira o toquinho da banana na hora do lanche da criança. Um belo dia, ao ver a ponta ser cortada igualzinho aos outros dias, a criança sofre um colapso gigante e chora histericamente. Um escândalo por causa de 1 centímetro de banana. Exato.
Se usarmos a lente rasa do adultismo, a gente enxerga o quê? Birra, frescura e encenação. Mas se usarmos a avaliação contextual profunda do psicólogo, a gente nota todo o cenário em volta. Às vezes, aquela família está há semanas lidando com uma mudança de país super estressante, caixas empilhadas pela casa, tensão financeira no ar. Ou seja, a banana em si perde a relevância ali. Totalmente. Ela atua apenas como uma válvula de alívio. O corpo da criança vinha estocando uma enorme quantidade de hormônios do estresse por causa da mudança e precisava de um pretexto seguro, ainda que banal como a banana, para permitir a descarga somática dessa tensão acumulada através do choro. A gota d'água, né? É a gota d'água. Quando investigamos o contexto macro, a gente compreende que o papel do cuidador ali não é discutir lógica sobre o corte da banana, e sim fornecer a corregulação que o sistema nervoso da criança está buscando desesperadamente. Perfeito. E quando o adulto, até mesmo os estudantes de psicologia que já têm filhos, ou nossos pacientes na clínica, percebem tudo isso que a gente discutiu hoje, a grande sombra que recai sobre eles é a da culpa, né? É um peso enorme. Eles entram em desespero e perguntam: meu Deus, eu cometi adultismo no passado, eu usei muita cadeirinha do pensamento, eu destruí o desenvolvimento neurológico do meu filho permanentemente. É a angústia mais dolorosa de ouvir no consultório. E a neurociência responde a essa angústia com o brilhante conceito da neuroplasticidade. O cérebro se moldando. Isso. A neuroplasticidade é a capacidade ininterrupta do cérebro de criar novas redes sinápticas diante de experiências corretivas. Nunca, repito, nunca é tarde para intervir no modelo de relação. Que alívio. A obra da Maia traça um paralelo simbólico maravilhoso com o kintsugi. Kintsugi, aquela arte japonesa. Ela mesma. A arte japonesa que repara peças de cerâmica quebradas, preenchendo as rachaduras com laca e ouro em pó. Ah, lindo! Onde você não esconde a quebra que a peça sofreu, mas valoriza a cicatriz que o tempo curou, né? A peça fica até mais forte. Precisamente. Para os adultos que adotaram a pedagogia nebulosa sem saber e agora se deram conta disso, a neuroplasticidade funciona como a cerâmica restauradora. E o pedido sincero de desculpas à criança atua como o ouro. O reparo ativo. Quando o adulto se responsabiliza pelo descontrole do passado e oferece um novo ambiente seguro de apego no presente, os cacos da confiança são reunidos de forma ainda mais resistente. As marcas do estresse passado não se apagam. Elas fazem parte da história, mas são ressignificadas, fortalecendo e embelezando um novo vínculo familiar saudável. Uau! É uma ressignificação muito poderosa para a clínica. Bom, vamos fazer o nosso resumo estruturado de encerramento para garantir que ninguém saia daqui com dúvidas na cabeça. Vamos lá. Analisamos hoje a urgência de substituir a obediência, que é baseada no medo e na submissão ao poder do mais forte, pelo respeito mútuo, que é fundado na consciência e na conexão real. Certo. Compreendemos também a imaturidade estrutural lá do cérebro trino. Ou seja, exigir controle de impulso precoce, sem a maturação do córtex pré-frontal, é pura e simplesmente ignorar o desenvolvimento biológico humano. É lutar contra a biologia. Debatemos o impacto profundo do estudo ACEs e como o adultismo e a negligência emocional geram o tal do estresse tóxico, opondo a autenticidade inata à busca desesperada por apego, criando o sofrimento crônico do falso eu lá na fase adulta. E, claro, aprendemos a diferença elementar entre permissividade e acolhimento. Os limites permanecem sólidos e seguros, o não é não, enquanto as frustrações geradas por eles ganham um contorno emocional contínuo do adulto. Resumo perfeito. E, finalmente, o kintsugi terapêutico nos atesta que a reparação é sempre o caminho possível para quebrar os ciclos do trauma transgeracional. Como a gente viu na abertura de hoje, a educação respeitosa não conserta crianças rebeldes. Ela funciona como o espelho mais potente para consertar a regulação dos próprios adultos. E isso nos deixa uma provocação clínica essencial para refletirmos a partir de agora.
para quem estuda a mente humana. Manda. Se presenciar a birra de uma criança pequena, ouvir aquele grito agudo ou a frustração intensa dela, consegue despertar uma fúria tão desmedida e cega dentro de nós, será que não estamos, na verdade, ouvindo a nossa própria criança interior? Uma versão nossa que ficou presa lá no passado, gritando desesperadamente porque, quando tinha aquela mesma idade de 3 anos, foi silenciada e nunca teve a permissão de desaguar as próprias angústias em um ambiente de segurança. Uau! É o analgésico mascarando a fratura antiga do próprio adulto, né? Voltando agora para cobrar a conta com juros. Exatamente isso. Nossa, fica essa reflexão muito cirúrgica para nós que estudamos a mente humana e toda a bagagem psíquica que a gente carrega. E, com esse encerramento instigante, fechamos o mergulho profundo de hoje. Muito, muito obrigada pela companhia atenta de todos vocês nessa troca de conhecimento. Foi um prazer debater isso aqui hoje. Não deixem de se inscrever e seguir o canal Psi em Áudio para acompanharem de perto as próximas obras essenciais de psicologia que traremos para debate estrutural aqui, viu? Um abraço muito afetuoso a todos, sigam aprofundando os estudos, cuidem da criança interior de vocês e até o nosso próximo encontro.